Boa noite a todos e a paz do Senhor esteja com todos. Vamos dar início à nossa reunião, como fazemos todas as quarta-feiras. Vamos meditar na Palavra de Deus e posteriormente, então, vamos estar orando conforme a orientação do Senhor nosso Deus. Amém? Então eu convido a todos a abrir a Palavra de Deus no livro de Hebreus. Nós vamos ler no capítulo 10, o versículo 23, que diz: sem vacilar, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, pois quem fez a promessa é fiel. Amém? Vamos orar para meditarmos. Pai Celeste, Deus Altíssimo, mais uma vez nós te agradecemos por esse tempo em que o Senhor nos concede para estarmos reunidos, ainda que virtualmente, mas na presença do Espírito Santo, para que possamos meditar na Tua Palavra, para que o Teu Santo Espírito esteja trazendo aquilo que o Senhor preparou para nós nesta noite. Nós pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo e isso para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Amém. Então vamos meditar nesse versículo e posteriormente então vamos orar. Por definição, a expressão sem vacilar significa agir sem hesitar, sem dúvidas ou sem demonstrar qualquer insegurança. Indica uma decisão tomada de imediato e com total firmeza, ou uma ação realizada de forma direta e sem titubear. Essa atitude exige uma confiança definida e consciente, pois não é em qualquer pessoa ou situação que podemos agir desta forma. Pois também por definição, confiança é a convicção ou segurança que depositamos em algo ou alguém. É a disposição de aceitar a vulnerabilidade, acreditando na integridade, intenção e na capacidade de outra pessoa ou até mesmo uma situação. Em termos práticos, significa acreditar que as expectativas de lealdade, de ética e previsibilidade serão atendidas. Então, no versículo que lemos, o autor do livro de Hebreus nos diz que, sem vacilar, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, né? Na primeira parte. Assim, a nossa esperança em Jesus Cristo é o fundamento inabalável da nossa fé no próprio Senhor Jesus Cristo. Sendo assim, a nossa fé não se baseia em circunstâncias passageiras ou nas incertezas deste mundo, mas sim na certeza da sua morte na cruz em nosso lugar, da sua ressurreição e também nas promessas de vida eterna, e estas testificadas no nosso próprio coração pelo Espírito Santo que em nós habita. E mesmo em momentos de provações ou dificuldades, essa convicção não é abalada e traz a paz, a alegria e a certeza do cuidado constante do nosso Deus. Mas, no final desse mesmo versículo, o autor conclui: pois quem fez a promessa é fiel. A fidelidade de Deus é uma de suas eternas características, onde o caráter de Deus nos deixa maravilhados e ao mesmo tempo que nos constrange, ao pensarmos no fato de como pode o nosso Deus ser perfeito, santo, todo-poderoso e criador de todo o universo, amar seres tão inconstantes como nós somos. Mas o nosso constrangimento não significa que devemos ter vergonha ou nos sentirmos desconfortável diante do Senhor,
Porque na palavra de Deus, constranger tem o sentido de motivar. Como nós podemos ver na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículos 14 e 15, quando Paulo diz: pois o que nos motiva é o amor de Cristo, porque concluímos que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais em si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, o amor de Jesus Cristo nos motiva a cada dia a estarmos na sua presença e também querer cada vez mais conhecê-lo e nos relacionarmos com ele com sinceridade. Então, quando entendemos o tamanho do sacrifício de Jesus na cruz, realizado por nós, nós não podemos mais viver apenas para nós mesmos, pois o amor de Jesus nos motiva a viver de maneira diferente, servindo a Deus e ao próximo, mas isso com alegria, gratidão e sinceridade. Então, quando conhecemos e entendemos a fidelidade de Deus, não é apenas expressarmos que acreditamos nele, mas que ele é fiel para cumprir todas as suas promessas e nos abençoar, compreendendo que ele jamais mudará ou desistirá de nós, não importa as circunstâncias. A fidelidade de Deus não é um estado momentâneo, pois é parte de sua natureza e ele jamais mudará. E essa foi a oração de Davi, mesmo após ter pecado e assim reconhecendo o seu erro, seguindo do arrependimento por ter transgredido os ensinos de Deus. Ele diz lá no Salmo 51, versículos 10 ao 12. Ó Deus, crie em mim um coração puro e renove em mim um espírito inabalável. Não me expulse da tua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação. Sustenta-me com um espírito obediente. Então, precisamos nos conscientizarmos que por nós mesmos e pelos nossos próprios esforços, somos altamente inconstantes, limitados e falíveis. Mas em Jesus temos a nossa identidade mudada radicalmente. Deixamos de ser definido pelos nossos erros, pelos nossos títulos ou opiniões alheias. Pois a palavra de Deus declara que nos tornamos filhos de Deus, novas criaturas e mais do que vencedores. Então nós nos tornamos filhos amados, fomos adotados por Deus e recebemos o direito de chamá-lo de Pai. Como podemos ler na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 1 e 2, que ele diz: vede que grande amor o Pai nos tem concedido, o de sermos chamados filhos de Deus. O que realmente somos, porque por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Quando nós lemos esta palavra e compreendemos o que essa promessa significa, não há como não nos sentirmos gratos e assim adorarmos o seu santo nome. Nós fomos perdoados, resgatados e justificados, nos tornando em novas criaturas, como já meditamos por diversas vezes na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, 17. Ou seja, pertencemos à família de Deus, temos uma nova e verdadeira pátria,
que é eterna, conforme as palavras de Paulo em Filipenses capítulo 3, versículos 20 e 21, quando ele diz: mas a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o corpo da nossa humilhação para ser semelhante ao corpo da sua glória, pelo seu poder eficaz de sujeitar a si todas as coisas. Uma nova pátria nos espera. E lendo nas palavras do salmista, no Salmo 89, versículos 3 ao 18, quando ele diz: tu tens um braço poderoso, tua mão é forte, e tua mão direita exaltada. Justiça e juízo são os alicerces do teu trono. Amor e verdade vão à tua frente. Ó Senhor, bem-aventurado o povo que reconhece o som do louvor, que anda na luz da tua presença, que se regozija em teu nome todo dia e na tua justiça é exaltado, pois tu és a glória da sua força, e o nosso poder será exaltado pelo teu favor. Porque, ó Senhor, é o nosso escudo, e o Santo de Israel é o nosso Rei. Então, quando meditamos neste trecho da Palavra de Deus, evidentemente na direção do Espírito Santo, não é simplesmente mais uma leitura diária, mas a constatação de quem é o nosso Deus, quem é o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E não por ouvir falar, mas por experiência pessoal. E assim precisamos, como lemos, agir da mesma forma em todo o tempo, ou seja, exaltar o poder do nosso Deus. Precisamos declarar a sua justiça, que está consumada em Jesus e através do Senhor Jesus Cristo. Precisamos declarar o seu amor, declarar a sua palavra, ou seja, declarar a salvação para a vida eterna em Jesus e somente em Jesus. Declararmos a sua paz, que o mundo realmente não pode nos dar, porque não a tem e não a conhece. Precisamos louvar o seu santo nome com palavras, com ações e até mesmo com os nossos pensamentos. Também é nossa obrigação fazermos o que foi exortado ao povo de Deus ainda no Velho Testamento, lá na 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 24 ao 27, que diz: anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e digno de ser louvado. Ele é mais temível do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos são apenas ídolos, mas o Senhor fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e alegria na sua habitação. Isso nós temos que declarar todos os dias e a quem possa nos ouvir, quem é o nosso Deus. Também as palavras do salmista devem fazer parte do nosso meditar todos os dias, quando ele diz no Salmo 145, versículos 17 ao 19, o Senhor é justo em todos os seus caminhos e bondoso em todas as suas obras. O Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que invocam em verdade. Ele cumpre o desejo dos que o temem, ouve seu clamor e o salva. Também no Salmo 9, versículo 9 ao 10, diz: o Senhor é também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, porque tu, Senhor, não decepcionas os que te buscam. A pergunta que devemos fazer a nós mesmos, e essa resposta deve ser uma verdadeira expressão do nosso coração diante do Senhor.
A pergunta é se estamos agindo da mesma forma declarada pelo salmista. Quando ele diz no Salmo 40, versículo 8 e 9, gosto de fazer a tua vontade, ó meu Deus. Sim, tua lei está dentro do meu coração. Tenho proclamado boas novas de justiça na grande assembleia. Não fechei meus lábios. Temos agido dessa forma? Não deve ser simplesmente palavras lançadas, mas uma declaração, não a homens, mas dirigida a Deus, que tudo vê e tudo sabe, mesmo antes de acontecer ou de declararmos. O quanto estamos realmente dispostos a ouvir os ensinos da palavra de Deus que nos especificamente é enviada? Essa deve ser uma resposta que temos que buscar dentro do nosso coração. O fato é que, se reconhecermos que Deus, em amor e misericórdia, nos envia os seus ensinos, e isso em um tempo determinado. E esse tempo não devemos nos ocupar de qualquer outra atividade, a não ser ouvir o que o Espírito do Senhor nos agraciou e ministra no nosso coração. Eu penso que qualquer outra leitura neste momento em que o Senhor está falando conosco, um tempo que Ele nos preparou, qualquer leitura nesse momento, outra leitura, não agrada a Deus. É nisso que eu acredito. Se Deus preparou uma mensagem, ouça a mensagem, não faça outra coisa. Não tenha o seu intelecto, o seu coração em qualquer outra coisa que não seja ouvir o que o Senhor preparou para cada um de nós. Tendo cuidado e consciência a respeito do que lemos também no Salmo 139, versículos 7 ao 10, quando o salmista diz: para onde me esconderei do teu espírito? Para onde fugirei da tua presença? Se eu subir ao céu, lá tu estás. Se fizer a minha cama nas profundezas, tu estarás ali também. Se tomar as asas da alvorada, se habitar nas extremidades do mar, ainda ali a tua mão me guiará, e a tua mão direita me sustentará. Esse discernimento deve nos acompanhar a cada segundo da nossa vida até o dia da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu espero que Deus tenha falado no teu coração e compreendido como precisamos estar atento à palavra de Deus e nela confiar. Então, neste sentido, eu convido a todos a orarem por si mesmo, por uma igreja que, sem vacilar, mantenha inabalável a confiança na vida eterna, e isso em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém? Vamos orar no nome do Senhor para a sua honra e sua glória. Vamos orar em nome de Jesus.